Olá, gente. Bem-vindos a mais uma live, a primeira de 2021. E essa live é bem especial porque a gente vai falar então sobre vacinas, né? As vacinas que são tão faladas nesses últimos meses, tão esperadas. E nós da reumatologia, a gente tem contato com a vacina, com as vacinações, de uma forma que a gente orienta nossos pacientes a fazer vacinas, né, para prevenir reativação da doença, formas graves das doenças infecciosas. E mais do que nunca, nós também, reumatologistas, estamos aguardando a vacina do coronavírus. E eu quero dizer para vocês que, enquanto está todo mundo entrando aí, que eu convidei então a doutora Érica. Ela é imunologista, alergista e ela tem uma clínica de vacina responsável técnica por uma clínica de vacinas. A vacinação é a única forma da gente combater principalmente as formas graves das doenças infecciosas. Por isso elas são tão importantes. Esse ano a gente teve um cenário que nos mostrou isso, né? Que as vacinas previnem sim as formas graves da doença e é sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero deixar claro aqui para vocês também que eu tenho um canal no Telegram. Se alguém de vocês quiser participar, é só me chamar no direct depois dessa live. E nesse canal eu vou publicar hoje um e-book sobre vacinação, tá? Um e-book que foi feito pela Sociedade de Imunologia e é bem interessante. A doutora Érica já entrou, vou chamar ela aqui. Tá aqui, ó. Só um pouquinho, agora ela tá entrando. Oi, Erika, Oi, boa noite. bem-vinda. Obrigada, Fê. Erika, eu quero te agradecer por tu ter aceito o meu convite, né, com um tema bastante importante e bem polêmico, né? Se tornou muito polêmico esse ano, esse tema de vacinação. Com E as certeza. pessoas, eu acho que ficaram muito inseguras também, né? Porque entrou uma questão política no meio de tudo isso e pôs, É verdade. inclusive, em xeque as vacinas que a gente costumava indicar para os nossos pacientes e agora eles estão com medo até de fazer esse tipo de vacinas, né? Até as tradicionais, pois é. Então, e vacinar, né? Vacinação, ela existe para todas as idades, né? Não só para crianças. E algumas vezes, quando a gente pede para os nossos pacientes trazerem a carteira de vacinação para a gente atualizar, eles ficam bem surpresos. Essa semana mesmo, quando eu pedi para um paciente, o senhor trouxe a sua carteira de vacinação? Ele disse: Olha, se tu me pedir onde está a carteira de vacinação do meu cachorro, eu sei, mas a minha eu não sei te dizer. Então, para ver o quanto as pessoas esquecem, né, que em todas as faixas etárias existe vacina. Então, Erika, eu te agradeço, eu gostaria que tu te apresentasse para quem está nos assistindo. Bom, meu nome é Érica, eu sou médica alergista, imunologista e trabalho muito com vacina. Tenho uma clínica particular de vacinação. Então, é o nosso dia a dia. Vacina e imunidade, e essas coisas são o nosso dia a dia. Isso aí, a gente trabalha bastante juntas, né, É. Erika? Tanto na questão das doenças imunológicas, mas também nessa questão da indicação de algumas vacinas. Erika, eu acho que a gente pode contextualizar, a gente vai falar assim para quem está nos vendo sobre vacina de Covid, né? Mas a gente vai falar temas bastante importantes também de vacinas no geral, né? E eu acho bastante interessante, e às vezes eu comento com os meus pacientes para eles entenderem a importância e o que se propõe uma vacina, a história da descoberta das vacinas, né? Que eu acho que é uma história que eu gosto sempre de contar para eles e eu gostaria que tu nos contasse como é que é a história da vacina, como é que as vacinas foram descobertas. Pois é, as vacinas, na verdade, a gente tem o primeiro relato do descobrimento, né, mais ou menos assim, do que é de uma vacina, com a varíola, né, que é uma doença que hoje em dia ninguém sabe nem o que é, ninguém nunca viu, dificilmente alguém hoje em dia já viu o que é uma varíola, né. Começou, na verdade, no ano de 1790, quase 1800, aonde um médico pesquisador percebeu que
pessoas que trabalhavam com gado, com bois, né? Tinham menos varíola do que as pessoas que não trabalhavam. Ele começou a achar isso uma coisa muito interessante. Então ele percebeu, foi mais ou menos pesquisar e estudar, então ele percebeu que aquelas pessoas já tinham tido contato com a varíola bovina, né? Então é um vírus bovino, mas já tinham tido contato, já tinham tido. Então, quando eles tinham contato com a varíola humana, eles já não tinham mais a doença do jeito que ela normalmente vinha em outras pessoas. E então ele começou a achar esse fato muito curioso. Ele foi estudar e ele percebeu então que a varíola bovina já dava imunidade para a varíola humana também, né? Então aí acendeu aquela chamazinha, né? Então começou os estudos. Eu estava vendo, na verdade, tem uma coisa muito interessante. Estava vendo no século X, né? Na China, eles aí eles não tinham noção do que eles estavam fazendo, mas eles pegavam as casquinhas, que a varíola parece muito com catapora, né? Com varicela, ela dá uma casquinha na pele. Então, os chineses, lá no século X, eles pegavam a casquinha da pele das pessoas que estavam com varíola, trituravam aquela casquinha, faziam um pozinho daquelas casquinhas e assopravam no rosto das outras pessoas, né? Isso já, e eles perceberam que fazendo aquilo, então, a pessoa que foi assoprada, né, com aquele pozinho, já não pegava a doença. Então, mas eles não tinham ideia do mecanismo, do que estava acontecendo ali. Então, essa foi a primeira Relato. relato, né, que se tem ali de uma coisa de imunização. Depois, então, aí em 1800, sim, aí que começou realmente a vacinação para valer. E nessa história toda, eles evidenciaram primeiro que as pessoas não tinham as formas mais graves da varíola, né? As que já tinham se contaminado. Então, isso já é um conceito importante, é que as vacinas, elas não previnem a doença em si, mas as formas mais graves das doenças, né? E você tocou num assunto da varíola, e a varíola hoje está erradicada, né? Então, aí vem uma questão do que é, eu acho que esse conceito é importante, o que é a erradicação, o que é a eliminação e o que é controle, né? Porque uma vez que não existe mais a doença no mundo todo, a gente diz que a doença está erradicada. Quando a gente tem o controle de alguma doença mais localizado num país ou dentro de uma situação menor, a gente chama de eliminação. Então, no Brasil, por exemplo, a gente não tem mais o tétano neonatal, a gente não tem as formas mais graves e congênitas da rubéola, né? Então a gente está com essas doenças, essas formas dessas doenças eliminadas. E o que a gente quer agora para o Covid é o controle, né? O que é o controle? É quando a gente não diminui, não acaba com a doença, mas a gente diminui a taxa, né, a infecção e as formas graves das doenças, então. Então, nem toda vacina confere uma erradicação da doença. Um outro exemplo é a tuberculose, né? A gente vacina para tuberculose, mas existe ainda tuberculose. Então, a gente está eliminando as formas mais graves da doença, da tuberculose, com a vacinação. É isso, Erika? Isso é uma coisa muito importante, essa coisa da erradicação, porque isso aconteceu aqui no Brasil até há pouco tempo. O sarampo era uma doença que estava praticamente erradicada, né? Não tinha mais há quanto tempo não se tinha mais casos de sarampo? E aí aquela coisa, parou-se de aparecer a doença, a vacina começou a perder a importância, as pessoas começaram a achar que não precisava vacinar. E o que aconteceu? Sarampo é nossa realidade, novamente, né? Então, uma coisa que já estava erradicada, agora está voltando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque enquanto tem sarampo no mundo, um país ou outro, que bom que o nosso país não tem mais, mas a coisa não está resolvida para sempre. Então, a vacinação, mesmo com doença erradicada, precisa ser mantida enquanto o Ministério da Saúde disser que tem que vacinar, tem que vacinar. E mais do que isso, mesmo que não tenha chance de evoluir, imagina uma pessoa que vai fazer qualquer tipo de vacina, mas ela não tem grandes chances de desenvolver formas graves de doença, mas ela vai estar prevenindo a transmissão para as pessoas com quem ela convive,
para os bebês que essa pessoa convive, para as pessoas mais idosas, para as pessoas que são transplantadas, que têm uma doença autoimune. Então, na verdade, é uma visão um pouquinho, não só de si, né? É uma visão um pouquinho mais para o olhar também do outro, né? De proteger quem a gente ama, proteger quem a gente convive no momento que a gente resolve se vacinar, né? E Pois isso é é. uma decisão que cada um tem que fazer por si, porque nenhuma vacina é obrigatória, né? E principalmente nos adultos, né? A gente tem que estimular para que eles tenham essa consciência para que possam se vacinar. Bom, aí a gente entra dentro de uma seara assim. A gente tem vários tipos de vacina, né, doutora Erika? Então, assim, tem vacinas com vírus vivos, vacinas com partículas virais, vacinas com vírus inativado. Enfim, nos explica um pouquinho quais são esses tipos dessas vacinas todas que existem. A gente não está falando aqui, gente, só de vacina de Covid, tá? Pois é, nós temos, na verdade, vários tipos de vacina. A vacina mais antiga que a gente tem, já tem uns 70 anos, mais ou menos, né? Que a gente trabalha com essas vacinas, são as vacinas inativadas, né? Tanto de bactérias quanto de vírus, que são, na verdade, assim, como é que essas vacinas são feitas? Eles pegam a bactéria e o vírus em laboratório e multiplicam essa bactéria e esse vírus. E eles matam aquilo ali. Então, e as vacinas são feitas com aquele vírus, com aquela bactéria morta, ou seja, ela não tem capacidade. A vacina com vírus, com a bactéria morta, não tem capacidade de causar a doença, mas tem uma grande capacidade de causar, de provocar uma reação do organismo causando imunidade na gente, né? Fazendo Então, anticorpos. provocando, criando os anticorpos. Então, as vacinas inativadas são isso. Tem lá o vírusinho, mas ele está morto, ele não tem como provocar nenhum tipo de doença. A gente tem as vacinas que a gente chama de partículas, né? São vacinas onde, é mais ou menos assim, eu não tenho o vírus morto, mas eu tenho, por exemplo, um bracinho do vírus, é como se fosse uma perninha do vírus, né? Então eu pego só a perninha do vírus, ponho naquela vacina e aplico. E o organismo vai criar a imunidade, ele vai reconhecer, ele vai aprender a reconhecer aquela perninha, aquele bracinho. E quando o vírus entrar, ele vai reconhecer aquele vírus, não o vírus todo, mas ele vai ver, olha, isso aqui tem aquela perninha, tal, e ele já tem aquela imunidade. Então isso é uma vacina de partícula, ele tem só um pedacinho, né? Essas são, e tem as vacinas de vírus vivo, né? E bactérias vivas também, que essas são vacinas que a gente tem que fazer com um pouquinho mais de cuidado, não é todo mundo que pode fazer essa vacina assim, de olhos fechados, né? A gente tem uma questão ali que entra na parte da imunidade. Aonde eu tenho o vírus ou a bactéria, mas eles estão vivos, eles não estão mortos, né? Ou seja, são vírus e bactérias Inativados. e É, eles atenuados. É como se eu isso, pusesse assim o vírus e a bactéria meio que para dormir, né? Quer dizer, ele fica tão sonolento que quando a gente aplica a vacina, ele não tem força muito para causar a doença, ou então, mas ele consegue provocar, causar a criação de anticorpos, né? Então, são as vacinas atenuadas só. E agora, a novidade, que isso é uma tecnologia bem mais moderna, que são as vacinas de RNA e as vacinas também vetor viral. justamente, vetor viral, que aí são tecnologias bem moderninhas, né? A gente não tem muita coisa de vacina com essas tecnologias. O Covid está sendo uma Eu novidade. acho que o Ebola, né? O Ebola era um que Sim, ele usava é vetor viral, uma mas coisa. também ninguém faz vacina Na, para Ebola. na nossa realidade aqui, né, do Brasil, ou é de vírus morto, ou é de partícula viral, ou de vírus atenuado. A gente mais ou menos trabalha com essas três por aqui. Dentro dessa questão dos vírus vivos atenuados, a gente tem que cuidar muito quando eu estou falando da questão reumatológica dos pacientes Com que têm certeza. É doenças verdade. reumáticas, porque dependendo da quantidade de corticoide que se usa, dependendo do tipo de imunossupressor que se usa, do imunobiológico, ou mesmo se a doença está ativa ou não, as suas defesas vão estar muito alteradas. Então, a gente pode ter problemas se a gente indicar essas vacinas de vírus vivo nessas condições. Mas nessa situação também, a questão dos vírus atenuados, eles não vão provocar doença.
Mas a grande questão é que, às vezes, o sistema imunológico da pessoa que usa o vírus atenuado, ele está tão deficiente que ele não produz os anticorpos suficientes. Então, as vacinas, aqui eu quero deixar claro que as vacinas são importantes, mas o momento de indicá-las é tão importante quanto elas, né? Tanto para provocar imunidade, quanto para não provocar problemas, né? E até outras doenças. Teve uma vez, numa campanha que teve de uma vacinação para a febre amarela, que é uma vacina com vírus vivo, que a Uhum. gente teve alguns problemas em pacientes com lúpus, que estavam com a doença ativa, fizeram sem orientação adequada e acabaram tendo alguns problemas. Então, isso é uma questão que, sim, vacinas são importantes em toda essa população, mas a gente tem o momento certo de Tem usá-las. a coisa. E agora vem uma questão que a gente até pode dar uma comentada sobre a questão do Covid, né? Qual das vacinas que a gente tem aí, que a gente tem a Coronavac, né? Que é a vacina com vírus atenuado, e a gente tem a da AstraZeneca, que é com vetor viral, né? Qual seria a mais segura? Eu gostaria que tu colocasses tuas considerações com relação a isso e eu vou depois fazer um contraponto com relação à questão reumatológica também, Erika. Na verdade, assim, a mais segura mesmo é com o vírus inativado, né? Que é a Coronavac, em termos de segurança. Eu não estou falando de eficácia, que eficácia é outra história, aí é estudo, né? Para ver como é que cada uma consegue provocar a imunidade. Mas em termos de segurança, as vacinas com vírus morto, as vacinas inativadas, são as mais seguras, né? Que é, no caso, a tal da vacina chinesa, né? Da Coronavac. Essa a gente não se preocupa com quem vai receber, em que momento está, porque ela não vai dar problema, né? Eu estou pensando em efeitos, né? Ela não vai dar nenhum tipo de reação. No máximo que ela pode acontecer, não dependendo, como você está falando, do momento, da imunidade, talvez ela não crie aquela imunidade toda, mas pelo menos em termos de segurança, sem dúvida, essa é a mais segura. É. O Dr. Dib está aqui acompanhando a nossa live. O Dr. Dib é reumatologista em Porto Alegre, né? Legal. E a gente teve, inclusive, algumas lives essa semana com relação a e com reumatologistas, né, discutindo essa questão, e na verdade a nossa orientação é assim, nós não devemos nesse momento se preocupar com escolher vacinas, a gente tem que se vacinar. Se a gente tiver em algum momento a Coronavac disponível, a gente vai fazer vacina. Se a gente tiver a AstraZeneca, que é vetor viral, a gente deve fazer. Então, até agora, todas que a gente tem são vacinas seguras, né? Com relação à imunidade, poderia ser melhor, a gente gostaria que tivesse uma eficácia melhor, mas a gente, no meio de uma pandemia, é o que a gente tem e a gente tem que fazer, né? Fazer, com certeza. Eu já vou adiantar aqui uma pergunta que é com relação a se os pacientes reumatológicos têm segurança em se vacinar, né? Então, como não são vacinas de vírus vivos, sim, tá? É seguro, porque a gente não tem estudo sobre isso, mas a gente, assim como a gente vacina para outras doenças, com um vírus inativado, a gente teria segurança, tá? Então, todos os pacientes poderiam fazer. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que paciente reumático nesse momento não é grupo de risco, não faz parte da o primeiro grupo de pacientes a serem vacinados, a menos que seja profissional de saúde, que tenha mais de 75 anos, que seja institucionalizado, ou ainda que tenha diabetes, hipertensão, problema pulmonar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, a gente vai querer muito fazer vacina, mas a gente tem que ir com calma. Até porque, né, Erika, a vacina do Butantan que a gente tem, ela não está registrada ainda, né? Ainda não. E uma vez registrada, o único órgão que tem poder dessa vacina é ainda através do governo. Então, a gente não vai ter essa vacina na rede privada, né? Não, ainda não. Ainda não. Pois é, na verdade, na rede privada, a gente tem talvez uma perspectiva de uma vacina da Índia, né? Que está sendo negociada, mas aí não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com
campanha de vacinação é uma coisa da rede privada brasileira que está negociando diretamente com o laboratório na Índia, né? Mas mesmo assim, ainda, mesmo que se consiga comprar, ainda tem um processo da aprovação na Anvisa, então não é uma coisa assim, teremos vacina na rede particular rápido. Não, né? Provavelmente não. Talvez a vacina da rede pública saia muito antes da rede particular. Com certeza. Bom, tem vários assuntos ainda sobre coronavírus, a gente vai tocar nesse assunto de novo, mas ficaram muitas perguntas com relação às outras vacinas também, que a gente vai fazer agora. Para quem está entrando agora, eu estou vendo que tem bastante gente entrando e não conseguiu assistir desde o início, essa nossa live vai ficar no IGTV e depois a gente vai colocar no nosso canal no YouTube também. Bom, eu gostaria que tu me dissesse o seguinte, agora a gente entrou na questão do Covid e do SUS, mas às vezes, Erika, eu atendo os pacientes, eles trazem a carteirinha deles e dizem assim, olha, doutora, eu nem sei por que tu queres ver essa minha carteirinha de vacina, porque eu fui no posto de saúde e eles me disseram que tá tudo certo, né? E aí a gente vê que muitas vezes, sim, tá tudo certo com relação às vacinas que são dispensadas através do Sistema Único de Saúde. Mas existem vacinas que têm indicação para várias outras faixas etárias e para vários grupos de pessoas, cardiopatas, pneumopatas, oncológicos, reumatológicos, e que não são disponibilizadas através do SUS. Nos fala um pouquinho sobre isso, doutora. É que, na verdade, assim, o Programa Nacional de Imunizações, ele não visa resolver casos particulares, né? Então, ele não se pega muito, por exemplo, nos pacientes reumatológicos, nos pacientes cardíacos, né? Então, é uma imunização de massa, né? Quer dizer, é um controle. O objetivo do Programa Nacional de Imunizações é controlar as doenças de uma forma geral, né? Só que a gente entra aí realmente nos casos especiais. Então, por exemplo, se você é uma pessoa com problema reumatológico e você vai num posto de saúde com a tua carteirinha, eles vão olhar e falar, não, tá tudo certo, né? Só que eles não estão vendo que você é um paciente reumatológico, quer dizer, o paciente reumatológico, ele tem uma situação especial, ele tem a situação pede uma imunização especial. E isso realmente o Programa Nacional não atende. Então, aí entra a questão das vacinas da rede privada, né? Que aí realmente no posto não tem, né? Não tem. A gente até consegue via CRI. saúde, né? Via dos CRIs, com certeza. Mas são casos bem especiais, é mais você tem que ir com indicação, com receita, e dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas realmente o Programa Nacional de Imunizações não vê caso por caso, ele vê uma coisa geral. Então a tua carteirinha, provavelmente, se você tiver ali tétano, febre amarela, mais ou menos, e você é um adulto, tá tudo certo, né? Não precisa ali grandes coisas mais que isso. Mas tem muito mais coisa além disso que é possível fazer, ainda mais em casos especiais, tem muito mais coisa que se pode fazer. É, eu indico muito para os pacientes a vacina da pneumonia, né? Que as pessoas acham que pneumonia, a vacina da pneumo 13, a pneumo 23, e os pacientes acham que só o pneumococo só faz pneumonia, né? Então a gente previne sim as formas graves de pneumonia e outras formas, inclusive de meningite causada por essa bactéria. Então, e a pneumococo não faz parte do esquema nacional de imunização, e algumas vezes a gente consegue pelo CRI, mas que é esse centro de referência, né, de Esse de centro de... vacinas. Isso é. Mas eles priorizam pacientes transplantados, pacientes oncológicos, né? Então, às vezes, a gente não consegue, até por uma falta de demanda, e eles realmente priorizam essas pessoas. Outra coisa que aí eu já vou entrar aqui, que é a questão da vacina do herpes zoster, né? Eu já vou te perguntar para comentar sobre essa vacina, quem que deve fazer, quais os cuidados que a gente tem que ter. E ficou uma pergunta aqui na minha caixinha que diz o seguinte: se uma pessoa já teve herpes zoster, ela precisa fazer vacina de novo?
ou precisa se vacinar, e quanto tempo depois da infecção pelo zoster que ela pode fazer essa vacinação. Então, nos fala um pouquinho sobre a vacinação do herpes zoster, doutora. A vacina do herpes zoster, ela é uma vacina que ela aumenta a resistência, né, a imunidade da pessoa para o vírus da herpes zoster. Então, assim, ela tem indicação na verdade, pela Sociedade Brasileira de Imunizações, ela tem indicação a partir dos 60 anos, né? Então ela já está indicada, só que ela está liberada já a partir dos 50, né? Então é uma vacina que pode ser feita a partir dos 50, mas está realmente com indicação mesmo a partir dos 60. Quando que é interessante a pessoa fazer? Quando a pessoa nunca teve, né? Mas ela já tem 60 anos, tá lá no calendário de imunizações da Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina da herpes zoster a partir dos 60 anos. Então, ela pode fazer mesmo que ela nunca tenha tido herpes zoster. Se ela já teve herpes zoster, e quem já teve sabe como é desagradável o herpes zoster, porque isso dói. O grande problema do herpes é que ele dói demais, né? E dói durante a infecção e depois que a infecção termina, ele continua doendo, né? Às vezes até por um ano inteiro ele fica doendo. Então, depois que o paciente tem o herpes zoster, a gente indica fazer a vacina do herpes mais ou menos um ano depois, né? Depois que a pessoa teve o herpes. Porque quando a pessoa tem o herpes zoster, a própria doença já é como se aquela doença fosse uma dose da vacina, né? Então a própria doença já aumenta bastante a imunidade para o herpes zoster. Então, durante o próximo ano, ela tá com a imunidade para herpes zoster lá em cima, causado pela doença, né? Só que depois de um ano, essa imunidade vai diminuindo. Então, ela tá arriscada a ter o herpes de novo, né? O herpes zoster de novo. Então, a gente sugere a vacina pelo menos, mais ou menos, um ano após a crise do herpes zoster, né? Porque não é que não pode fazer antes, pode fazer antes, mas não tem necessidade, porque o próprio organismo, pela doença, já jogou a imunidade lá para cima, né? Então, e essa vacina, desculpa. Não, pois não, pode falar. Essa vacina, depois feita, ela aumentaria a quantidade de anticorpos e preveniria as formas graves Justa. da nova infecção pelos zoster. Pois é. Que não tem a ver só com pele, muitas vezes, né? Não tem a ver, pois é, não tem a ver só com pele. O que essa vacina faz? Bom, ela tenta prevenir o aparecimento da doença em si, mas o principal objetivo dela é diminuir a nevralgia, que a gente chama, ou seja, é a dor pós-herpética. Então, a pessoa pode sim tomar a vacina do herpes zoster e ter herpes zoster, mas o objetivo não vai ser aquele herpes zoster tão agressivo, tão dolorido, vai ser uma coisa levinha, muito mais fácil de levar, né? Então, é como você falou lá no comecinho, tomar vacina não significa que a pessoa não vai ter a doença. Ela está prevenindo a forma grave, a forma incômoda, mas não necessariamente prevenindo a doença. Isso. Os nossos pacientes reumatológicos, que têm algumas doenças autoimunes, que usam imunossupressores, às vezes corticoides em doses mais altas, a gente sempre falou sobre vacinação do herpes zoster e a gente tem que cuidar o tempo de fazer essa vacinação, né? Porque como é um vírus vivo, não é qualquer um pode sair vacinando, justamente pelos riscos das vacinas com vírus vivos atenuado. Mas mais recentemente, surgiram algumas classes de medicamentos para tratar principalmente artrite reumatoide, que são os inibidores da JAK, tofacitinib, upadacitinib, baricitinib, que podem, nos estudos mostraram uma taxa de infecção maior pelo herpes zoster. Então, a gente tem tido esse cuidado de, antes de começar esse tipo de medicamento, se há condições naquele momento, vacinar os pacientes antes de começar essas medicações, justamente para prevenir essas formas mais graves de herpes. E com relação aos reforços das vacinas, você falou agora também, né? Muitas vezes os pacientes acham que tomando uma vacina, pronto, acabou.
né? Ou lá na infância, que a vacina fez na infância, tá tudo certo. A gente tem visto muito os pacientes, às vezes, esquecendo de fazer os reforços do tétano. Então, tem vacinas que precisam de reforços, né, Erika, e outras não. Nos fala um pouquinho sobre a questão dos reforços, sobre a imunidade, o tempo de imunidade de cada vacina. Pois é, reforço de vacina é uma coisa que varia muito. Isso varia com a idade, isso varia com a vacina também. Então, são casos particulares que a gente tem. E outra coisa, reforço é uma coisa que muda muito, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da febre amarela. Recentemente, até então, febre amarela tinha que fazer de 10 em 10 anos, né? Teoricamente tinha que fazer um reforço de 10 anos. Agora se percebeu que com uma dose na vida, você já tem uma quantidade de anticorpos produzida pelo organismo, que não tem necessidade de reforço depois, né? E isso às vezes muda. Então, isso depende, claro, de vacina, depende de cada vacina. Então, as vacinas, por exemplo, feitas na infância, a criança, por exemplo, a vacina do tétano, a criança toma uma dose de vacina de tétano, uma dose com 2 meses, uma dose com 4, uma dose com 6, uma dose com 1 ano e 3 meses, depois uma dose com 5 anos, e depois de 10 em 10 anos, né? E 10 em 10 anos para o resto da vida. Isso continua desse jeito mesmo, isso não mudou, quer dizer, então, o reforço do tétano, por exemplo, continua sendo de 10 em 10 anos. Então, muda um pouquinho de acordo com a idade que você faz aquela vacina, de acordo com a idade que você tem no momento. Então, reforço é uma coisa que varia um pouquinho. E algumas pessoas têm uma visão errada de que doenças de criança não dão em adultos, né? Então, não, a vacina da varicela é coisa só para criança, né? A vacina do sarampo é só para criança. Então, quem não foi vacinado lá na infância tem que ser vacinado na fase adulta, tanto para não ter a doença, mas também para não transmitir aos seus contactantes, às pessoas com quem convive, com quem trabalha, essas doenças também, né, Erika? Com certeza. É muito importante, às vezes, um exemplo interessante é esse da gestante, né? Toda gestante tem que fazer a vacina, que é a tríplice, né? Que é a tríplice bacteriana, que previne contra difteria, tétano e coqueluche, né? Provavelmente essa mãe já teve difteria, tétano e coqueluche, né? Ou não, né? Mas provavelmente ela já tem a imunidade porque ela já vacinou. Mas se ela não fizer esse reforço durante a gravidez, ela tem uma chance muito grande depois de ter o contato com essas bactérias, não desenvolver a doença, mas passar para o bebê. Né? Uhum. Por isso que foi colocado, agora já há um tempo, um reforço da tríplice bacteriana na gestação. E uma coisa muito interessante, muitas vezes os avós vão vacinar também, né? Porque são adultos que vão ter contato com aquela criança. Então, eles não vão desenvolver a doença, mas eles podem transmitir para o bebê. Então, muitas vezes não é uma questão de imunidade própria, é uma coisa de você para não transmitir para outras pessoas, ainda mais os bebezinhos. Isso mesmo. Então não transmite doença só pessoas doentes, né? Tu pode carregar, né? Depois, Hoje a gente está vendo dentro dessa questão do Covid, né? Os portadores assintomáticos que transmitem para outras pessoas de maior risco e que aí acabam fazendo uma forma mais grave de Covid. Então, provavelmente, essas pessoas se infectaram por portadores assintomáticos, né? E que, numa vez que a gente vacina, essas pessoas têm uma chance menor de se infectarem e transmitirem menos ainda. E é assim que as taxas, é assim que a gente vai tendo o que a gente falou lá no início, do controle, né? Controle da doença infecciosa. Se Deus quiser, a gente um dia vai conseguir erradicar o vírus, né? Como a gente fez com a varíola, não é? mas ainda, Ainda não, está um no pouco momento, longe. se nós controlarmos, tá bom demais. Erika, eu gostaria de te perguntar mais uma coisa. É o seguinte, quais são os principais efeitos colaterais das vacinas? Porque às vezes
A gente escuta de algumas pessoas, de alguns pacientes, assim, vamos voltar um pouquinho lá na questão do H1N1. Eu não vou me vacinar para H1N1 porque o ano passado eu tive gripe. Eu tive gripe porque eu me vacinei, quer dizer, a vacina que me fez ficar doente. Então a minha pergunta são duas. A primeira, a vacina pode causar a doença? E segundo, quais são os principais efeitos colaterais das doenças? Porque hoje as pessoas ficaram com muito medo de fazer vacina, principalmente a do Butantan, né? Mas quais são o que a gente espera das vacinas como efeito colateral, que é comum? Tem vacinas que têm efeitos colaterais muito comuns, são super esperados, e as pessoas às vezes se assustam com isso. Com certeza. Pois é. Falando da vacina da gripe, né? Que isso é uma coisa muito comum, realmente. Tomei a vacina da gripe, tive um gripão, né? Isso é uma coisa extremamente comum. Na verdade, assim, a vacina da gripe, eu vou falar dessa que circula no Brasil, né? Que a gente recebe aqui. É uma vacina de vírus inativado. E tem vacinas que são de partícula viral, né? Então, assim, mesmo a que é de vírus inativado, o vírus está morto, né? Quer dizer, um vírus morto, para ele causar uma gripe, só se ele ressurgir, ressurreição do Ressuscitar. vírus, é ressuscitar, né? Então, não tem como. Então, uma vacina, as vacinas de gripe não tem, existe sim vacina de vírus vivo atenuado de gripe, mas nunca foi feito no Brasil nenhuma vacina de gripe com vírus atenuado. As que entram aqui no país são todas de vírus inativado ou às vezes até de partícula viral. Então, assim, realmente não tem como a vacina provocar a doença viral. Agora, outra história é o efeito colateral, né? Porque assim, vacina pode dar efeito colateral, a pessoa pode tomar vacina, não tem nadinha, nem dor no local onde foi feita a vacina. Ou não, ela pode tomar aquela vacina e horas depois começar com uma dor no corpo, com mal-estar, pode ter febre, quer dizer, vamos dizer assim, imita muito bem, né? Como se fosse um gripão, aquela coisa de gripe. Mas isso é efeito colateral da vacina, quer dizer, vamos dizer assim, não passa disso, né? Quer dizer, pode acontecer, sim, da pessoa ter alguns sintomas, mas não é nada de sério, não é nada de grave. Vacina pode dar isso, sim. Vacina da gripe dá em algumas pessoas, esses efeitos colaterais. A vacina pneumocócica costuma dar efeito colateral. A vacina meningocócica costuma dar também. Quem tem criança e já fez, sabe que muitas vezes a meningocócica, pobrezinha, a perninha das crianças fica inchadinha. Isso é efeito colateral da vacina. É uma coisa benigna, que a gente chama, ou seja, não tem nada, é uma reação ali local. Dói, claro que dói, incomoda, fica super dolorido, mas a gente tem que pensar no bem maior. Aquela vacina tá criando imunidade para uma doença grave, no caso da meningite, uma doença que mata, né? Então, aquele efeito colateralzinho ali não é nada, né? Perto do efeito bom da vacina. A vacina pneumocócica que a gente faz em adulto, principalmente da reação, o braço fica vermelho, fica inchado, dura 48 horas e desaparece. Quer dizer, é uma coisa assim, incomoda, não vou dizer que não incomoda, incomoda sim, até porque eu já fiz a pneumocócica, já fiz a pneumo 13, já fiz a pneumo 23, e o meu braço inchou, ficou enorme, mas é efeito da vacina, isso não é contraindicação nenhuma. Então, já ter tido reação com a vacina da gripe não é motivo para a pessoa não fazer vacina da gripe mais, né? Porque doença realmente não causa. Né? E a gente vê que em raríssimos, mas raríssimos casos, quando acontece algum efeito colateral mais grave de alguma vacina, é infinitamente menor do que os riscos da pessoa ter doença gravíssima, inclusive causando morte, né? Então a gente viu as taxas, quando a gente começa a vacinar a população, as taxas de doenças mais graves, de mortalidade com relação àquela doença, caem infinitamente
caem, diminuem em comparação com os efeitos colaterais mais graves, né, que poderiam acontecer com essas vacinas. Então, isso é bem importante deixar claro que vacinas são seguras e por isso até toda essa burocracia para os órgãos reguladores conseguirem liberar essas vacinas, né, liberar essas questões. Agora a gente está vendo muito de perto isso com relação ao coronavírus, justamente para ter essa segurança, né? Tanto com relação à segurança de não ter efeitos colaterais mais graves, mas também com relação à eficácia. Com certeza. Erika, eu vou te perguntar uma coisa que surgiu também na minha caixinha, que é assim, quem fez Botox e quem fez preenchedor pode fazer vacina? Eu imaginei que quem perguntou estava falando com relação à vacina do coronavírus. Então, eu gostaria que tu respondesse pra gente. A princípio, não tem nenhuma contraindicação. Ainda mais, agora eu vou falar da vacina coronavírus, eu vou pegar a Coronavac, né? Que eu acho que vai ser a nossa primeira realidade, né? Que é a vacina chinesa, que a gente já tem milhões de doses estocadas aqui, só falta a Anvisa liberar para começar a vacinação. Ainda mais essa, que é uma vacina de vírus morto, né? Quer dizer, essa vacina, em termos de efeito colateral, essa vacina não vai dar nada. Não mata, aquela coisa, uma reação no local, coisa que qualquer vacina dá, mas a princípio ela não tem contraindicação. Uma outra coisa importante, alergia alimentar, né? Porque tem muita vacina que, principalmente criança, deixa de fazer porque tem alergia alimentar. Também para a Coronavac não tem contraindicação nenhuma, né, em questão alimentar. Então, a princípio, nada pode fazer, se deve fazer. Uhum. Outra pergunta que teve também é o seguinte: paciente que tem esclerodermia e tem fibrose pulmonar, poderia fazer a vacina do coronavírus? E se tu me permitir, eu vou fazer um adendo aqui, que é o seguinte: quando a gente teve um estudo, um registro brasileiro que identificou quais eram os pacientes reumáticos que tinham maior risco de evolução grave para coronavírus. E dentre todas as doenças, foi essa situação de esclerodermia com acometimento pulmonar e fibrose pulmonar que tinha o maior risco de evoluir para doença grave, tá? Então, esses pacientes, sim, talvez deveriam ser os primeiros reumatológicos a fazer, talvez deveriam estar até dentro do grupo de risco, assim como os diabéticos, assim como os hipertensos, mas essa situação ainda não existe. Essa semana a gente soube que a Sociedade Brasileira de Reumatologia se posicionou diante do Ministério da Saúde para tentar colocar esses pacientes de maior risco, que foram identificados nesse estudo que chama Reumacov, como grupo de risco, como grupo prioritário para vacinação, mas isso ainda não é uma realidade, então nós vamos ter que esperar um pouquinho. Então, sim, paciente com esclerodermia não só é seguro, eles precisam fazer esse tipo de vacinação. É isso, né, Erika? É isso aí, com certeza. São pacientes que, se puderem, tiverem a oportunidade, se a gente conseguir realmente colocar eles como grupo de entrar, né, no grupo de risco, que eles não são oficialmente grupo de risco, nossa, agarre a oportunidade com tudo que puder. Isso aí. Então tá, Erika. Eu gostaria de te agradecer bastante. Essa nossa Nossa, live vai ficar gravada para quem quiser assistir aqui ou no YouTube. Quem gostaria de receber o e-book que foi feito, produzido pela Sociedade Brasileira de Imunização, eu vou disponibilizar, está disponível para todos, mas eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. Se alguém quiser entrar nesse canal, é só me mandar um direct depois dessa live. E eu agradeço bastante, tomara que a gente tenha boas notícias aí com relação à vacinação. é verdade. E vacinas são seguras, né? Vacinas são necessárias e a gente precisa estar sempre atento com relação a isso para manter todo o calendário vacinal de todas as faixas etárias e todos os pacientes com todas as patologias Pois em dia. E não só dos é cachorros, isso. né? E não só dos cachorros, justamente, não só dos cachorros. E você falou aqui, tem uma coisa muito interessante, tem um site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que é SBIM, S-B-I-M, sbim.org.br. Tá, isso é um site aberto a toda a população, não precisa nada demais. Você entra lá e tem tá lá calendários vacinais, né? E tem o calendário do prematuro,
da criança até 10 anos, do adolescente, do idoso, da gestante, dos pacientes reumatológicos, do atleta, do viajante. Tem calendário para mil e uma situações, então tem indicações. Quem quiser dar uma olhadinha, claro que são calendários da rede particular, não tem nada a ver com o Programa Nacional de Imunizações, não são vacinas públicas, né? São vacinas da rede privada, mas a indicação, o calendário, tem muita coisa interessante. Então, quem se interessar, dá uma olhadinha no site da Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem muita coisa legal lá. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu lembrei agora, a gente tem tempinho ainda. Às vezes a gente indica várias vacinas, a gente revisa o calendário vacinal dos pacientes e tem várias vacinas que estão faltando. Aí vem a seguinte pergunta: eu posso fazer todas as vacinas no mesmo dia? Se eu não fizer elas no mesmo dia, mais do que uma, eu preciso esperar quanto tempo para fazer a outra? E eu posso fazer, sendo vírus vivo ou vírus inativado, qual é essa relação do intervalo entre as duas vacinas? Na verdade, assim, vacina, a gente só tem duas vacinas que a gente precisa dar um intervalo entre a aplicação, que é febre amarela e tríplice viral, né? O bebê faz a febre amarela aos 9 meses e depois a tríplice viral com a primeira dose já fez com 6 meses, mas depois tem a febre amarela e tem a tríplice viral com 1 aninho depois, né? Febre amarela e tríplice viral precisa de 30 dias de intervalo. Não que não possa fazer antes, mas uma diminui a eficácia da outra, né? Então a gente dá esse intervalo de 30 dias só para que as duas mantenham a eficácia direitinho. As outras vacinas eu posso fazer, sei lá, do tétano hoje, da meningite amanhã, da pneumonia depois de amanhã. Não tem. Pode fazer tudo no mesmo dia. Na verdade, a orientação é todas no mesmo dia, né? Aproveitar. Você Uhum. aproveitar a oportunidade, né? Fazer tudo. Se tiver braço e perninha, às vezes, para isso, vacine tudo no mesmo dia. Uma coisa muito interessante que aparece muito lá na clínica são as mães com peninha, a gente entende, né? De que a criança tem, sei lá, 5 vacinas para fazer, né? E elas querem fazer 2 hoje, 2 semana que vem, 2 depois de mais uma semana. Pode, claro, não tem problema. Mas a gente não recomenda que faça isso, porque para a criança é um estresse ir lá. Então, assim, eles já vão estressados, eles já vão chorar. Então, que seja um estresse todo num dia só, já faz os piques e acabou para a criança. Então, não prolonga muito a agonia da criança, faz tudo no mesmo dia, que é melhor. Isso aí. O meu cachorrinho deitou aqui no meu pé e quase desabou aqui o meu negócio. Eu acho que ele também está cansado. Tá cansado. Erika, eu te agradeço muito, muito obrigada. Foi um Obrigada. prazer imenso. Espero que a gente possa ter contribuído com as pessoas para prevenir doenças, para proteger os seus familiares, porque fazer vacina é proteção não só para a gente, né? É com quem a gente convive. É verdade. Então, eu agradeço de coração. Muito obrigada, boa noite, bom Boa noite, descanso. boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau.